A câmera de segurança gravou tudo. Um garoto entra em um bar animado, rindo alto, cercado por amigos, celulares, garrafas. Ele tem apenas 17 anos, mas age como se fosse dono do lugar. Menos de uma hora depois, o mesmo garoto está caído no chão, sem rosto, crivado por 15 disparos a queima-roupa. Nenhuma discussão. Nenhuma chance de fuga. Apenas a execução brutal, a sangue frio, no meio de um bar lotado em Zapopan, Jalisco. Esse garoto era Juan Luiz Lagunas Rosales. Mas para milhões, ele era conhecido como El Pirata de Culiacán. Uma figura tão adorada quanto odiada nas redes sociais. Um adolescente que trocou o anonimato da pobreza por uma fama explosiva, sustentada por garrafas de vodka, piadas perigosas e uma decisão que custaria sua vida. Debochar publicamente de um dos homens mais temidos do México, o chefão do CJNG, Nemésio Zeguera Cervantes, também conhecido como El Mencho. O que leva um garoto pobre de Sinaloa a enfrentar um dos líderes mais violentos do narcotráfico moderno? Como a internet transformou um lavador de carros em celebridade, e a celebridade em alvo. Neste vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu naquela noite, o que estava por trás da persona El Pirata, e por que, quando se trata do cartel Jalisco Nueva Generación, uma simples piada pode se transformar em sentença de morte. Juan nasceu no estado mais simbólico do narcotráfico mexicano, Sinaloa. E a vida não foi gentil com ele. Desde pequeno, foi deixado aos cuidados da avó. O pai desapareceu antes que ele pudesse aprender o que significava tê-lo por perto, e a mãe o abandonou ainda criança. Com 15 anos, largou os estudos e foi tentar a vida em Culiacán, uma cidade em que a glória do crime organizado se mistura com a rotina das ruas. Ali, sua primeira ocupação foi lavar carros. Um trabalho honesto, mas invisível. Juan era apenas mais um garoto magro, pobre e sem oportunidades. Até que descobriu duas coisas: que a internet podia transformá-lo em alguém, e que o álcool fazia se sentir invencível. A combinação dos dois virou combustível para algo incontrolável. O vídeo que mudou tudo surgiu quase sem querer. Juan apareceu diante da câmera bebendo uma garrafa inteira de vodka de uma vez só. Um trago insano. Um desafio sem sentido. E justamente por isso, viralizou. A cada curtida, ele sentia que estava se tornando alguém. A cada compartilhamento, o anonimato se afastava mais. Em pouco tempo, os convites começaram a aparecer. Baladas pagavam para tê-lo como presença VIP, mesmo sendo menor de idade. Clipes de música o usavam como figura cômica. Seus seguidores passaram de milhares para milhões. Só no Facebook, mais de 1 milhão de fãs o acompanhavam. No Instagram, outros 100 mil. El Pirata não precisava mais lavar carros. Agora, ele ganhava para beber e ser ridículo, diante de um celular. Mas havia um problema que ele não via chegando. Quanto mais popular ficava, mais achava que estava acima de qualquer regra. Começou a ostentar armas, carros, mulheres. A postar vídeos cada vez mais extremos. Não havia limite. Até que, em dezembro de 2017, durante mais uma festa regada a álcool, Juan cometeu o que talvez tenha sido o maior erro da sua vida. Com o celular na mão e o ego inflamado pelos aplausos, gravou um vídeo que ninguém com juízo teria feito. Em tom de deboche, cita diretamente El Mencho, líder supremo do CJNG, e diz, com todas as letras, que aquele homem no milapé asterisco lá. O vídeo se espalha, e com ele, a sentença. O que Juan não compreendia era que El Mencho não era uma celebridade da internet. Ele não vivia de aplausos. Ele construíra um império de sangue, baseado no silêncio, no medo e na morte. Seu cartel não dava avisos, respondia com execuções. Uma ofensa pública, ainda mais vinda de um garoto que virou piada nacional, não poderia passar em branco. Menos de uma semana depois do vídeo, Juan avisa nas redes sociais que estará no Bar Mentados Cântaros, em Jalisco, para comemorar. Era o mesmo que pintar um alvo em sua própria testa. Jalisco era território do CJNG. Juan entrou sorrindo. Saiu morto. Às 23 horas em ponto, 4 homens armados cruzaram a porta. Não houve ameaças. Nem discussão. Foram direto ao alvo. 15 tiros na cabeça. Tiros tão devastadores que o rosto de Juan desapareceu. A identificação só foi possível pelas tatuagens. Um garçom que trabalhava naquela noite também morreu. Estava no lugar errado. Na hora errada. Só isso bastou. O recado estava dado. E era direto. Quem debocha do CJNG não vive para contar.
A notícia se espalhou com a mesma velocidade de seus vídeos. Mataram o pirata. As redes sociais, onde Juan se tornará ídolo, foram inundadas com imagens borradas de seu corpo estirado no chão do bar. Pessoas que antes riam das loucuras que ele fazia em frente às câmeras agora assistiam em silêncio às consequências reais daquela fama inconsequente. Na manhã seguinte ao crime, a imprensa local mal conseguia explicar o que havia acontecido. Não havia dúvida sobre a autoria. Nenhum outro grupo no México executava com tamanha precisão e brutalidade dentro de um estabelecimento público, em pleno horário nobre, com dezenas de testemunhas. Os 4 homens entraram, atiraram e sumiram sem deixar rastros. Nenhuma palavra, nenhuma máscara, nenhuma hesitação. O que tornava tudo ainda mais perturbador era o simbolismo da execução. Não se tratava apenas de punir um garoto insolente. Era um aviso, e dos mais diretos. O CJNG não tolerava afrontas. E, principalmente, não admitia que sua figura máxima fosse alvo de piadas em público, muito menos vindo de alguém com alcance nacional. Esse tipo de mensagem não era nova para quem vive em Jalisco, Michoacán ou Colima. Nessas regiões, placas com ameaças escritas à mão são deixadas ao lado de corpos mutilados. Mas o caso de Juan foi diferente. Ele era um rosto conhecido, um produto da cultura digital, da busca insaciável por curtidas e da ilusão de invulnerabilidade. O recado, portanto, não era apenas para os inimigos do cartel. Era para todos os que confundiam a internet com liberdade absoluta. Enquanto os fãs lamentavam e os jornais sensacionalistas faziam manchetes, a polícia local teve dificuldades em iniciar qualquer investigação efetiva. Os assassinos tinham sumido. As testemunhas estavam aterrorizadas. E ninguém queria falar, nem os seguranças do bar, nem os frequentadores que viram tudo. No México, o silêncio não é covardia. É instinto de sobrevivência. O corpo de Juan foi liberado 2 dias depois. A avó, que o criou desde pequeno, foi quem reconheceu os restos. O que sobrou do rosto foi descrito por agentes forenses como irreconhecível. Ela teve que olhar para as tatuagens nos braços para ter certeza. E, mesmo assim, hesitou. Porque nenhum avô deveria passar por isso. Naquela mesma semana, um trecho do vídeo onde Juan insulta Eumencho voltou a circular nas redes sociais. Mas agora, ele tinha outro peso. Antes era riso. Agora era premonição. A expressão embriagada. O peito estufado. As palavras cuspidas com arrogância. Tudo aquilo parecia, à primeira vista, apenas mais um ato de exagero juvenil. Mas para quem conhecia a realidade dos cartéis, aquele vídeo era um convite direto para a morte. O CJNG, liderado por Eumencho, é uma das organizações criminosas mais violentas do planeta. Surgido como um braço dissidente do cartel de Sinaloa, o grupo rapidamente se expandiu com métodos brutais e militares. Tortura, decapitações públicas, desaparecimentos em massa. E, acima de tudo, intolerância absoluta com qualquer tipo de desrespeito. Juan não compreendia esse jogo. Ele não era criminoso. Não vendia nada. Não fazia parte de facção nenhuma. Mas o que ele fez foi pior do que apontar uma arma. Ele expôs o líder do cartel ao ridículo. E isso, para uma organização que opera sob o medo e a reputação, é inaceitável. Apesar da clara autoria moral do crime, o caso foi encerrado pelas autoridades como crime sem resolução. Nenhuma prisão. Nenhum mandado de busca. Nada. O governo mexicano, pressionado por dezenas de outros homicídios diários, seguiu em frente. Como sempre faz. Mas nas ruas de Culiacán, a lição ficou cravada. Aquela morte não foi apenas de Juan. Foi o fim de uma geração de jovens que acreditavam que, com o celular na mão e coragem o suficiente, podiam enfrentar qualquer coisa. A comunidade digital, que por meses celebrou a figura do pirata, rapidamente se dividiu. Parte dos seguidores alegava que ele era apenas um garoto. Outro grupo o chamava de irresponsável, dizendo que procurou o que encontrou. Mas a verdade estava além disso. Juan era o reflexo de uma juventude sem perspectiva, sem orientação, que encontrou na internet uma válvula de escape, e pagou com a vida por não entender que, mesmo no mundo virtual, há limites que não se cruzam. Enquanto sua história ganhava status de lenda, vídeos antigos continuavam circulando. Aqui está o pirata, bebendo uma garrafa inteira, diziam os comentários. Mas agora, em vez de emojis de risada, havia emojis de luto. As mesmas imagens que o tornaram famoso, agora serviam como epitáfio. O bar Mentados Cântaros, em Zapopan,
Eram daqueles lugares onde a música alta e os copos cheios tentavam disfarçar o peso da realidade mexicana. Era 18 de dezembro de 2017, uma segunda-feira comum, mas para Juan, era dia de comemorar. Ele havia postado mais cedo nas redes sociais que estaria ali naquela noite. Nenhum disfarce, nenhuma cautela. O garoto que insultou o homem mais temido do México agora marcava ponto no território dele, como se nada tivesse acontecido. Às 10h45 da noite, Juan entra no bar acompanhado por amigos. Todos sabiam quem ele era. Riam, brindavam, gravavam stories. Para eles, era só mais uma noite de farra. Mas para os que conheciam a dinâmica do narcotráfico, aquele ambiente tinha uma tensão invisível, o tipo de silêncio que precede o caos. 15 minutos depois, a porta se abriu com violência. 4 homens armados atravessaram o salão sem hesitar. Não havia máscaras. Não havia gritos. Nenhuma palavra foi dita. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e a quem estavam procurando. Juan não teve chance. O primeiro tiro veio na cabeça. Depois, outros 14. O impacto foi tão violento que seu rosto desapareceu. Os amigos gritaram. Se esconderam sob as mesas. Um garçom, que por azar estava no caminho, também foi atingido e morreu no local. Em menos de 30 segundos, os homens estavam fora do bar, como se nada tivesse acontecido. As câmeras de segurança registraram tudo. A polícia chegou horas depois, quando já não havia mais nada a fazer. Nenhuma testemunha colaborou. Todos sabiam que falar significava morrer. Na manhã seguinte, as imagens vazaram. A tragédia se espalhou pelas redes como um vírus. O rosto do garoto que dançava bêbado em vídeos agora era um borrão irreconhecível na calçada de um bar. O impacto foi brutal. Pela primeira vez, muitos perceberam que o que antes parecia apenas conteúdo podia ter consequências reais, irreversíveis. Juan se tornou um símbolo instantâneo. Mas não um símbolo de coragem, nem de rebeldia. Ele virou exemplo de imprudência. Um lembrete sombrio de que, no México, a fronteira entre o virtual e o letal pode ser extremamente fina. A morte de Juan não foi só uma retaliação. Foi uma coreografia calculada. O CJNG não apenas puniu o desrespeito, fez disso um espetáculo. O bar escolhido era popular, a execução foi pública, e o alvo era conhecido nacionalmente. Não foi um recado para Juan. Foi um recado para o país inteiro. O líder do CJNG, Nemésio Oseguera Cervantes, ou El Mencho, raramente aparece em fotos. Ele comanda um império que rivaliza com o do antigo cartel de Sinaloa. Conhecido por seu estilo paranoico e métodos extremos, ele entende como poucos o poder da imagem. E foi justamente isso que tornou o caso do pirata tão simbólico. Juan, com seu corpo exibido nas redes, virou a anti-estrela. O garoto que representava a fantasia digital de sucesso instantâneo agora era prova viva, ou melhor, morta, de que esse mundo não perdoa deslizes. O cartel não precisou divulgar nota. Não precisou ameaçar ninguém. Apenas executou, e deixou que os vídeos antigos falassem por si. Com o silêncio, veio o medo. Influenciadores que até então faziam piadas sobre narcotráfico começaram a apagar vídeos. Alguns sumiram das redes por semanas. Outros mudaram de cidade. Aquela geração que havia encontrado nas redes sociais uma forma de provocar o mundo agora tinha um novo parâmetro: o medo de morrer ao vivo. Mesmo em sua morte, Juan dividiu opiniões. Parte da internet o culpava. Ele pediu por isso, diziam. Outros o viam como vítima de um sistema falido, onde jovens crescem sem referências, cercados por violência e tentados pelo brilho fácil da fama. Mas talvez a pergunta mais desconfortável seja: por que tantos assistiam? Por que um vídeo de um adolescente se embriagando até desmaiar alcançava milhões de visualizações? Por que rir de alguém claramente vulnerável se tornou entretenimento? E mais grave, como permitimos que esse mesmo adolescente acreditasse que zombar de um chefão do crime o tornaria ainda mais popular? A morte de Juan não é um caso isolado. É o reflexo de um país em que o algoritmo, o narco e o abandono caminham juntos. O enterro foi silencioso, sem velório aberto. A avó, devastada, enterrou o neto que ela mal reconheceu no caixão. Amigos da infância foram proibidos de comentar. O medo, novamente, ditava as regras. E os seguidores? Muitos continuaram repostando vídeos antigos, como se tentassem manter vivo um personagem que, no fundo, nunca existiu de verdade. Eu Pirata era uma construção digital. Juan era só um garoto sozinho, tentando ser alguém.
Juan Luiz Lagunas Rosales foi enterrado longe das câmeras. O garoto que viveu diante das lentes teve um fim silencioso, contido, quase anônimo. Não houve cortejo com fãs, nem discursos públicos. Apenas uma mulher de idade, vestida de preto, chorando sozinha diante de um caixão fechado. Sua avó, a única que esteve com ele do começo ao fim. Aos 17 anos, Juan não morreu por envolvimento com o crime. Não fazia parte de cartel algum, não vendia drogas, não matava, não roubava. Mas ainda assim, cruzou a linha que ninguém atravessa impunemente, desrespeitou o poder. E no México, o poder não precisa de justificativas para matar. O caso do pirata de Culiacán se tornou rapidamente mais do que um episódio isolado. Passou a ser estudado por jornalistas, sociólogos e especialistas em segurança pública como retrato de um fenômeno perigoso, a cultura digital do exibicionismo em territórios dominados pela violência. Não é apenas sobre Juan. É sobre centenas de jovens que se alimentam de visualizações, curtidas e status, sem entender que o palco onde se apresentam também é campo minado. A fronteira entre fama e provocação, entre bravata e desafio real, ficou cada vez mais tênue. O crime organizado no México, especialmente o CJNG, não responde com processo ou nota de repúdio. Responde com balas. E para eles, a reputação é tudo. Quando Juan zombou publicamente de El Mencho, ele não só se colocou em risco, como expôs uma organização inteira ao ridículo. E isso, para esses grupos, é inaceitável. Um erro que custa caro. Um erro que custa vida. O mais perturbador, no entanto, talvez não seja a morte de Juan, mas o que veio depois. Ao invés de servir como alerta, sua execução virou combustível para um ciclo ainda mais sombrio. Outros jovens surgiram tentando ser o próximo pirata, reproduzindo o mesmo comportamento, cometendo os mesmos erros, como se a morte dele tivesse sido um episódio de série, como se nada tivesse sido real. Como se a morte diante das câmeras também fosse uma forma de imortalidade. A lógica do algoritmo não entende contexto. Para ele, tudo é conteúdo. Quanto mais brutal, mais visualização. Quanto mais trágico, mais viral. E é isso que alimenta um ecossistema onde a dor se torna espetáculo, e o perigo vira palco. Juan tinha sonhos. Talvez confusos, talvez frágeis, mas reais. Queria ser alguém. Queria ser reconhecido. Queria sair da invisibilidade em que nasceu. E conseguiu. Mas não como ele esperava. Hoje, seu nome está gravado em listas de casos trágicos envolvendo redes sociais e narcotráfico. Seu rosto, outrora sorridente e embriagado diante das câmeras, foi apagado da forma mais cruel possível, e permanece como símbolo de um país em que a fama pode custar mais do que a sanidade, pode custar a vida. Em Culiacán, onde tudo começou, poucos ainda falam de Juan abertamente. O medo calou a memória coletiva. Nas escolas, seu nome é sussurrado. Nos bares, evitado. Mas nas redes, seus vídeos continuam. Fragmentos de um garoto perdido, tentando desesperadamente ser visto. E talvez seja essa pergunta final que fica. Quantos outros vão seguir pelo mesmo caminho, acreditando que serão diferentes? Quantos vão repetir o erro, achando que podem brincar com fogo sem se queimar? Quantos vão transformar sua própria existência em entretenimento, até que não haja mais ninguém para assistir? Porque no fim das contas, não foi só o cartel que apagou Juan. Fomos todos nós. Com cada clique, cada curtida, cada gargalhada, o pirata virou lenda. Mas Juan virou estatística. E nesse país onde as estatísticas morrem caladas, sua história segue viva. Não como inspiração, mas como um alerta. Um alerta que ainda ecoa, nas ruas, nas telas, e no silêncio daqueles que entenderam, tarde demais.